sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo 5. Meus irmãos, nós estamos numa série de exposições, aprendendo muito, ouvindo muito a voz de Deus através do Evangelho de João, e chegamos então no capítulo 5 hoje. Então nós iremos meditar do versículo 1 ao versículo 9, João, Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 9. Hoje, o tema da nossa mensagem é o favor de Deus para um necessitado. Este é o título e tema da nossa mensagem nessa noite. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Feche seus olhos, rogue a iluminação do Espírito nesse momento. Meu Deus, diante da Tua presença nós estamos nessa noite, já entregamos a Ti os nossos louvores cantados, as nossas orações, e agora queremos Te pedir pelo nosso coração e pela Tua palavra. Meu Deus, que a Tua palavra vá ao encontro das nossas necessidades, que o Senhor nos dê edificação nessa noite, que saiamos daqui certos de que o Senhor tem favor para a nossa vida. Pai, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, seja comigo, assim eu te peço, te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. O favor de Deus para um necessitado. Meus irmãos, quem de nós não precisa de um favor da parte de Deus? Talvez você diga: "Ah, pastor, mas eu não preciso de favor da parte de Deus, minha vida está boa demais, está tudo muito bem, a saúde está bem, as finanças vão bem, a família também está uma maravilha, então não preciso de favor." Talvez o favor que você precisa seja a capacidade, a visão de Deus para enxergar o quanto você precisa de Deus, o quão você é necessitado do Senhor. Meus irmãos, ninguém é suficiente nessa vida o bastante para dizer: "Eu não preciso de uma graça do Senhor." O que acontece é que, para muitos de nós, aquilo que nós mais necessitamos está guardado, escondido, está lá oculto dentro do nosso coração. E para alguns poucos, essas necessidades se tornam explícitas, de modo que a gente olha e percebe: olha, ele está precisando disso, ela está precisando disso. Meus irmãos, é fato que todos nós necessitamos do favor de Deus. E Jesus, aqui nessa passagem, revela um grande favor, uma grande graça no famoso tanque de Betesda. Não sei se você já teve a curiosidade de saber por que esse nome Betesda. Essa é uma palavra hebraica que significa casa de misericórdia. Em Jerusalém havia este tanque, na verdade eram 2 compartimentos, onde ali, irmãos, um imenso tanque, ele era cheio com água, e naquele lugar ali, alguns supersticiosamente acreditavam que quando aquele tanque tinha a sua água mexida, ou era abastecido, um anjo descia e quem entrasse naquele tanque, ele era curado. Ele recebia alguma graça, algum favor. Isso me faz lembrar uma região próxima de Macaparana chamada São Vicente Ferre. Lá tem um chamado fervedouro, que recebeu esse nome de fervedouro porque
a água que vinha do subsolo, talvez um lençol freático ali, ela subia fervilhando, né, soltando bolhas. Então as pessoas diziam, olha, está fervendo, por isso fervedouro. E as pessoas olhavam para aquele tanque, aquela água fervendo, e acreditavam que quem entrasse ali com alguma doença, um reumatismo, alguma dor no músculo, aquelas águas elas tinham um poder curador, quando aquelas bolinhas subiam e a pessoa então era curada. Meus irmãos, no tanque de Betesda era algo parecido. O que acontecia é que quando aqueles tanques ali eram abastecidos e aquelas águas se movimentavam, alguns diziam, olha, tem um anjo passando aqui, vamos se jogar dentro do tanque, porque a gente vai receber a cura. Esse tanque ficava em Jerusalém, o que nos mostra, irmãos, diante dessa superstição que havia ali naquele tanque, é de que, embora Jerusalém tenha sido o lugar onde o templo do Senhor, do único Deus, tenha sido construído, havia, irmãos, ao seu redor uma série de religiosos, pessoas supersticiosas. Jesus ele havia se retirado da Galileia. Vocês devem lembrar no capítulo 4, quando Jesus cura o filho daquele oficial, ele está na Galileia, onde opera ali o seu segundo sinal, curando o filho daquele oficial. E agora Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém, porque havia uma festa lá em Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, não sabemos bem por que motivo, ele decide ir exatamente ali no tanque de Betesda. Deus tinha algo extraordinário a ser feito ali naquele tanque e na vida de uma pessoa que já sofria há muito tempo. Havia, irmãos, ali um enfermo, não só um, mas vários enfermos que se alojavam ao redor do tanque e esperavam então que a água se movesse. Jesus passa exatamente naquele tanque e vê um indivíduo que diz a palavra do Senhor que ele conhece aquele indivíduo e sabe que aquele indivíduo há 38 anos vinha sofrendo de uma paralisia. Essa paralisia não sabemos qual é, mas se a gente lê o contexto, a gente percebe que foi causada por algum mal que aquele homem havia cometido. De modo que quando Jesus cura ele diz, vai e não peques mais, para que o teu pecado não seja maior, o teu problema não seja maior. Então, a paralisia dele era resultado de um pecado que ele havia cometido. Não sabemos qual foi esse pecado. Aqui não é uma questão de maldição hereditária ou coisa do tipo. Na verdade, aqui era o resultado de um pecado. Ele havia cometido algo e aquilo tinha acarretado sobre a vida dele uma paralisia. E Jesus agora estava curando aquele homem que supersticiosamente estava no tanque de misericórdia, na casa da misericórdia, esperando que de alguma forma algum favor chegasse à vida dele. Meus queridos irmãos, nós somos ensinados aqui nessa passagem, através desse episódio, que o grande favor de Deus, ele só é conhecido quando reconhecemos quem Ele é e o que Ele faz através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Cristo Jesus e vemos o que o nosso Senhor faz e quem Ele é que nós percebemos, irmãos, o grande favor que Deus tem para as nossas vidas. Meus irmãos, como as obras de Cristo, então, nos revelam esse grande favor de Deus. Como nós podemos, olhando e observando aqui Jesus nesse episódio, nós podemos perceber o favor que Deus teve lá há 2000 anos atrás e tem para nós hoje como igreja e como povo dele. Meus irmãos, a cura do paralítico ali no tanque nos revela alguns sinais dados por Cristo do favor de Deus para nós. E eu queria que você observasse comigo estes sinais. Primeiramente, meus irmãos, Cristo, Ele conhece nossas maiores necessidades. Vamos repetir todos juntos? Cristo conhece as nossas maiores necessidades. Meus irmãos, o versículo 5 a 6 diz assim, observem na sua Bíblia, deixe ela aberta. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo, vamos dar uma pausa aqui. Meus irmãos, saber aqui aponta para um conhecimento sobrenatural que Cristo Jesus tinha. Jesus não conversa com aquele homem que estava ali sentado em cima de sua maca para saber o que foi que aconteceu. Simplesmente quando Jesus chega naquele lugar que estava cercado de enfermos, ele olha para aquele homem e conhece a história daquele homem. Isso nos faz lembrar do conhecimento que o nosso Senhor Jesus Cristo tem, mesmo não estando, irmãos, lá, mas Ele conhece todas as coisas.
Se você observar em João capítulo 1, versículo 47 e 48, vocês devem lembrar do que nós já pregamos. Estava lá Natanael orando ao Senhor embaixo da figueira. E quando Jesus conversa com Natanael, ele diz que escutou aquilo que Natanael estava a orar e a pedir a Deus. Jesus revela com isso que a onisciência e a onipresença. Ele conhece todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Quando Jesus fala com aquele homem sentado em sua maca, Jesus vê aquele homem e Jesus sabe da história daquele homem. Meus queridos irmãos, o nosso Senhor, aquele que nós adoramos, é o Deus que conhece a nossa história. E Ele não olha só para o passado, Ele sabe o que vai acontecer na nossa vida mais para frente. Ele sabe como será o fim de cada um de nós. Ele sabe o que acontecerá amanhã na segunda-feira e também no ano de 2023. Ele conhece todas as coisas. Até aquelas necessidades ocultas que você guarda e que você não quer que as pessoas saibam. Às vezes a gente é assim, né? A gente passa algumas lutas que a gente não quer que as pessoas saibam, né? Na verdade, às vezes as pessoas não ajudam, às vezes as pessoas podem trazer sérios problemas, aumentar a nossa dor ainda mais. Mas eu quero que você saiba que Deus, que Cristo Jesus, Ele conhece a sua luta. Ele sabe o sofrimento que você tem carregado dentro de você. Meus irmãos, diz na continuação do texto, que Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, e era muito tempo, meus irmãos, 38 anos, né? Quase a minha idade. A pessoa prostrada em cima de uma maca, sentado, e por conta da sua dor e do seu sofrimento, vivendo uma vida supersticiosa. Eu vou lá para aquele tanque, porque uma hora aquela água se agita, alguém me ajuda e eu caio dentro do tanque e sou curado. Uma coisa que eu queria destacar aqui é que quando nós, irmãos, estamos sofrendo e a dor é grande demais, a gente é tentado a ser supersticioso. A gente é tentado a ser supersticioso. A gente busca qualquer meio que venha resolver aquela dor, que venha fazer cessar aquela aflição, aquela angústia. E a gente precisa entender que nós temos o Deus poderoso. Que a gente não tem que acreditar em superstição. Basta ouvirmos a palavra dEle. Basta crermos nele. Confiarmos nos planos dEle, irmãos, que Ele tem favor para a nossa vida. 38 anos estava aquele homem sentado na sua maca, esperando que alguma coisa acontecesse sobre ele. E aí diz o texto, o versículo 6 no finalzinho, perguntou então Jesus, né? Você quer ser curado? Meus irmãos, que pergunta é essa? 38 anos, o cara está lá sofrendo, né? Talvez sentindo dores, ou talvez com as partes do seu corpo já calejadas e tanto tempo ficar numa mesma posição, se rastejando para um lado e para o outro. Aí Jesus chega e pergunta, você quer ser curado? Meus irmãos, essa pergunta de Jesus aqui é emblemática porque essa pergunta vai revelar um pouco do coração daquele paralítico. E eu queria que você olhasse para esse paralítico, e eu sei que num primeiro momento você pode até sentir pena dele, dizer, poxa, 38 anos, esperando uma cura e tudo mais, mas essa pergunta de Jesus revela algo mais profundo na vida daquele paralítico que nós veremos mais adiante. Mas o fato aqui, que eu queria destacar inicialmente, é que Jesus olha para aquele paralítico e conhece a aflição, a dor, o sofrimento daquele paralítico. Meus irmãos, Jesus ele tem conhecimento detalhado das aflições do seu povo. Ele conhece em detalhes o que você tem sofrido. Ele sabe onde o sapato aperta, como dizemos popularmente. Quando ninguém pode perceber, quando você angustiadamente ora e diz, Senhor, só Tu sabes a dor que eu estou sentindo. Cristo conhece essa dor. Às vezes a gente tenta expressar para os outros, né, e dizer, olha, dói assim, né, nos angustia, nos faz chorar assim, mas irmãos, só Deus é quem conhece a nossa dor profundamente. Meus irmãos, Ele sabe quanto tempo o sofrimento acompanha a vida de cada um de nós, e é fato que algumas das nossas dores, elas não serão tiradas, elas vão permanecer conosco, e a gente tem que entender isso. Lembre de Paulo, 3 vezes orou, pediu a Deus, Senhor, tira o espinho na carne, e o que foi que Deus fez? Não tirou.
porque era necessário que aquilo o acompanhasse. Era necessário que aquilo que ele chama de instrumento de Satanás acompanhasse ele, para humilhar o seu coração, para lhe fazer mais dependente de Deus. Deus, Ele conhece as nossas dores e às vezes Ele não muda. Em outros casos, Ele faz com que a dor que sofremos seja para a glória dEle, para que Ele seja revelado em nossa vida. Jesus, Ele quer, irmãos, apenas uma coisa de nós, que nós confiemos nas palavras dEle. O paralítico é questionado, mas não responde corretamente a Cristo. É isso que nós vamos ver. Jesus diz: você quer ser curado? E ele deveria dizer: eu quero, é o que eu mais quero. Mas simplesmente ele não dá essa resposta. Ele confiava, irmãos, que poderia receber a cura, não dos lábios de Jesus, não das palavras daquele com quem ele falava, mas de uma ação supersticiosa, num banhar de um tanque. Meus irmãos, Jesus, ele tem um exame detalhado das nossas necessidades. Uma vez alguém perguntou a mim: pastor, se Jesus sabe de todas as coisas e Ele sabe, por que a gente ora? Não seria vão as nossas orações? Porque assim, se ele sabe de todas as coisas mesmo, como disse Davi, né? Se eu fizer a minha casa no mais alto ou no abismo dos mares, Ele está lá. Então por que a gente ora? Você tem que entender, e eu também preciso entender muito isso na prática. Na teoria a gente sabe, mas na prática é difícil. Meus irmãos, entender uma coisa, que as nossas orações servem para expressar dependência de Deus, e Deus se agrada quando nós somos dependentes dEle. A sua oração é para você dizer ao Senhor o seguinte: Senhor, eu estou expressando aqui o quanto dependo de Ti, porque eu não sou criador do universo, eu sou criatura. Foi Tu quem me fizeste, foi Tu quem me formaste, para ser dependente de Ti. Meus irmãos, as nossas orações servem para isso, para expressar ao nosso Deus o quanto dependemos dEle. E Ele conhece a nossa vida em detalhe. Quando Jesus ensinava lá no Sermão do Monte aos discípulos que estavam sentados lá no monte e ouvindo o que o Mestre tinha a falar, Ele diz: olha, não orem como gentios, que oram e acham que repetindo, Deus vai dar alguma coisa a eles. Orem com uma certeza: Deus conhece as necessidades de vocês antes que vocês apresentem a Ele. Ou seja, orem com a consciência de que o Deus de vocês conhece todas as coisas, conhece o assentar de vocês, conhece o levantar de vocês, conhece as alegrias ocultas e externas, mas também conhece as tristezas profundas que corroem o coração de vocês. Nada escapa ao conhecimento dEle. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, irmãos, quantos segundos você tem passado com essa dor que você tem carregado ocultamente no seu coração. Ele olha para aquele paralítico ali, e o que é que ele vê naquele paralítico? Um homem que há 38 anos sofria. E Deus contemplava o sofrimento dele. Meus irmãos, o conhecimento de Cristo deve nos fazer confiar no agir dele. Às vezes a gente acha que Deus nos abandonou. A gente está como aqueles discípulos lá no barco. A água começa a entrar, o desespero bate, e a gente diz: vamos morrer, vamos naufragar. Mas Deus está no nosso barco. Deus está no nosso barco. E sabe o que é que nos dá uma grande confiança, meus irmãos? É que Ele está no nosso barco e Ele conhece as nossas lutas. Ele não está ali como alguém distante do nosso coração. Ele está ali como alguém que vê em detalhes os nossos questionamentos, nossas inseguranças, nossos medos. Ele está conosco, irmãos. Ele nos diz: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele nos deu o seu Espírito para estar todos os dias nos acompanhando, sendo aquele que colhe as nossas orações, sendo aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo no momento de desespero. Deus, Ele nos dá o seu favor em Cristo, meus irmãos. Quando cremos no conhecimento, na onisciência que Cristo tem, nós estamos vendo a glória de Deus na face de Cristo, porque só Deus é quem conhece todas as coisas. Só Deus é quem conhece todas as coisas. Mas o encontro de Jesus com aquele paralítico também nos revela um outro sinal que eu queria que você observasse. Um outro sinal do favor de Deus para nós em Cristo. Em segundo lugar, Cristo tem favor para nossas maiores necessidades. Vamos repetir todos juntos?
Cristo tem favor para nossas maiores necessidades. Cristo tem favor. Ele não está lá sentado no céu e está dizendo para você, se vira. Ele tem favor para a gente. Meus irmãos, no versículos 6 e 7 ainda diz assim: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Esta pergunta, meus irmãos, é uma pergunta que deveria ter gerado uma resposta óbvia. Sabe quando você está com fome e alguém pergunta a você: você quer comer? O que é que você responde? Quero. A não ser que você seja orgulhoso demais, porque tem gente que está com fome, morrendo, definhando. Você quer comer? Não, não quero não, né? Quero. A resposta óbvia daquele doente, daquele paralítico, deveria ser o quê? Quero, Senhor. É tudo o que eu mais quero, é ser curado, Senhor. Eu estou aqui e eu me sinto até injustiçado, porque todas as vezes que eu tento chegar ao tanque, quando o tanque é abastecido, alguém mais espertamente pula por cima de mim e cai primeiro na água e não acontece nada comigo. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, porque talvez você esteja dizendo assim: pastor, mas acreditar que ali havia uma superstição, né, naquele tanque, não é extrapolar o que diz o texto? Não. Observe uma coisa aí na sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta, no versículo 4. Diz assim, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Vocês notaram alguma coisa na Bíblia de vocês diferente aqui nessa passagem? Notaram ou não notaram? Não? Olhem direitinho. Tem uma coisa diferente. Não sei se a passagem está aí no telão. Está não, né? Tem, não tem uma coisinha diferente? Sabe o que é? O cochete. Esse é um símbolo que os tradutores utilizam. Toda vez que você vê na Bíblia, você vai olhar para o texto com um certo cuidado. Sabe por quê? Porque significa o seguinte: essa passagem aí, ela não consta nos antigos manuscritos. O que quer dizer isso? Que essa passagem, quando os tradutores eles buscaram os manuscritos mais antigos, eles não encontraram essa passagem. Aí você diz: e por que ela apareceu aí na Bíblia? Por que ela está aí na Bíblia? Ela está na Bíblia porque no processo de escrita, né, a Bíblia, nós não temos a Bíblia no original, né, porque os autógrafos, os primeiros escritos, obviamente, pelo tempo se perderam. Mas aí a Bíblia foi sendo repassada e foi sendo escrita de escriba para escriba, e o escriba ia escrevendo e passando para outro e tal, e algum escriba quis colocar uma nota de observação nessa passagem. E essa nota de observação que ele coloca lá é exatamente isso que nós acabamos de ler. O escriba coloca aqui que lá em Jerusalém, ao que tudo indica, o que acontecia era que um anjo descia quando a água era agitada. Hoje, levando em consideração todo o conhecimento arqueológico que nós temos, o que é que se constatou? De que esse mover das águas, na verdade, era o abastecimento que acontecia dos tanques. Então, quando os tanques, que eram tanques enormes, para vocês terem uma ideia da dimensão, eram 5.000 metros quadrados. Então, era um tanque com muita água. E quando esse tanque era abastecido pelo Império Romano, a água começava a se agitar. Então, alguns supersticiosamente acreditavam que quando aquelas comportas eram abertas e os tanques agitados, eles acreditavam que aquelas águas borbulhando ali, algo de sobrenatural acontecia e dava cura. E muita gente passou a acreditar nisso. E aquele paralítico está exatamente ali, acreditando, como a grande maioria ali, de que acontecia isso. Dito isso, irmãos, volte agora comigo e veja aí o que diz o versículo 7. O enfermo respondeu. A resposta aqui dele, né, mostra que a confiança do paralítico não estava em Cristo, mas estava na superstição das águas. Ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. O que é que o paralítico diz? Senhor, o que tu estás perguntando
né? Não me diz muita coisa, porque o que importa mesmo é que alguém venha aqui, me pegue e me jogue dentro desse tanque, porque quando ele me jogar ali, eu vou ser curado. Ele não olha para Jesus e não enxerga em Jesus nada mais, nada menos do que um curioso. Alguém que está fazendo uma pergunta, e a confiança dele permanece em quem? Na superstição de que o tanque o curaria, que o tanque traria para ele a saúde, e não aquele que estava falando com ele. Sabe o que é que acontece nos momentos de desespero, irmãos? A gente se torna tão supersticioso que a gente não escuta as palavras de Jesus e não enxerga em Jesus o poder e o favor que Ele tem para nós. Às vezes a gente está tão aflito e angustiado, nosso coração está tão desesperado, que a gente não consegue perceber em Cristo que nele está todo o poder que precisamos. E a gente tem que estar com o nosso coração vigilante, para que a gente possa entender quem é aquele que fala conosco, quem é aquele que segreda aos nossos ouvidos: eu sou teu Pai, eu sou teu companheiro, eu sou o Deus, Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, Jesus está a favor, tem o favor, Ele tem o favor que nós precisamos. A superstição do paralítico impediu dele dar a resposta simples que deveria ter dado: Senhor, eu quero, é tudo o que eu mais quero, faz alguma coisa. Meus irmãos, Jesus veio a este mundo para nos dar o favor de Deus. O que Jesus fez com aquele paralítico, irmãos, Ele fez de forma tremenda e de uma forma infinitamente maior na cruz do Calvário. Ele veio para nos sarar espiritualmente, como diz o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. O profeta diz assim no finalzinho: pelas suas feridas fomos sarados. Isaías já olhava para frente e via o que ia acontecer na cruz do Calvário. Aquele servo esquartejado, derramando seu sangue, onde as pessoas olhavam para ele e viravam rosto, tamanha, me permitam a palavra, desgraça estava ali aos olhos dos homens. Meus queridos irmãos, Isaías veio e diz: pelas suas feridas fomos sarados. Ele é o médico que cura a ferida do pecado que há em nós. Aquele paralítico recebeu a cura que ele necessitava para o seu corpo. E nós, pela fé, recebemos hoje, podemos receber amanhã, em qualquer momento, irmãos, a cura espiritual, o perdão dos nossos pecados, a certeza de que não há mais condenação sobre a nossa vida, a capacidade de viver levemente, dormir, baixar a cabeça no travesseiro e dizer: meu Senhor, eu estou contigo agora, amanhã estarei eternamente. Ter um medo lançado para distante do nosso coração, porque Ele nos ama, e o seu amor lança para longe de nós todo medo. Meus irmãos, Jesus ele veio a este mundo para nos dar esse favor. E a pergunta feita àquele paralítico continua ecoando nos nossos dias, e que só você pode responder. Esta pergunta foi feita há aproximadamente 2000 anos atrás, mas ela continua sendo feita para você nessa noite. E a pergunta é: você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curada? Meus irmãos, Cristo tem a cura de Deus para nossos pecados. Esse é o favor que Deus tem para o maior das nossas necessidades. Talvez você esteja passando uma necessidade agora. Quem sabe uma necessidade psicológica. Está sendo escravizado pela ansiedade, abatido. Aqueles desesperos, aquele pulsado, o coração tem pegado você. E você diz: poxa, essa é a maior necessidade, me ver livre disso. Poder passar um dia sem ter que tomar aquele remédio, que ninguém sabe que eu tomo, mas eu tomo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sei que você precisa disso. E Cristo é poderoso para te livrar disso. Mas a sua maior necessidade é a necessidade do perdão de Deus. É a necessidade de baixar a sua cabeça no travesseiro e dizer: meus pecados foram perdoados. Eu não devo mais nada a Deus. Eu agora sou filho de Deus. Eu tenho um Pai que anda comigo, um Pai que cuida de mim, um Pai que quando eu peço pão, Ele me dá o pão, Ele não me dá pedra. Meus irmãos,
é isso que Deus nos dá. Ele tem favor para nós. Amém? Não se esqueça disso, viu? Tá apertando aí o sofrimento, a dor. Cuidado para não se tornar supersticioso. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês em tom de alerta. Muita gente por aí já descobriu isso. Que o ser humano, no seu desespero, ele se torna supersticioso. Você vê essas igrejas neopentecostais, o que é que elas fazem? Elas dizem o seguinte para você: você está passando uma aflição na sua família, você vai comprar uma vassoura, que você vai varrer sua casa, e a sua casa vai ser sarada. Por que você acha que milhões de vassouras são vendidas? Por que você acha? São vendidas simplesmente porque eles sabem que no momento de dor e sofrimento, nós tendemos à superstição. E eu queria lembrar a você que Cristo Jesus, o seu Senhor, Ele está com você, Ele tem favor para você. Você não precisa de vassoura, você não precisa de água, você não precisa de pipoca, né? Uma irmã dizia esses dias agora para mim, que foi para visitar uma casa de um parente, chegou lá, quando sentou no sofá, sentiu aquele negócio. Aí ela, oxe, que é isso? Quando levantou, estava toda salgada. Tanto sal que tinha por cima do sofá. O senhor estava lá tentando ajustar a casa com sal, né? E pasmem, né, uma pessoa dessa tem a Bíblia e diz que é filha de Deus e que crê em Cristo. Temos que ter cuidado, irmãos. A dor lateja, a dor nos deixa, em certos momentos, angustiados e desesperados, mas não se torne supersticioso. Corra para Jesus, se derrame aos pés dele. Ele tem contemplado o que você tem passado, ele sabe a dor onde tem apertado em você, e se ele não mudar, ele vai te dar graça para você resistir. Porque muitas vezes o que nós queremos é que o nosso desejo seja atendido, quando Deus quer que o nosso ser seja trabalhado. E Ele faz isso, sabe que quando Ele não nos dá o milagre que a gente quer. Quando a gente ora e diz, Senhor, muda, aí Deus diz, eu não vou mudar. Porque quem tem que ser mudado não é você, não é a circunstância, é você. É você que precisa ser mudado. É você que precisa ser mudado. É assim que Deus faz. Esses dias eu ouvia uma música de uma cantora muito, muito famosa aqui no Brasil, que perdeu seu filho. E ela gravou uma música em que ela relata na música que pedia a Deus que fizesse um milagre na vida do seu filho. E como cristã, ela orou até o último momento, pedindo, Senhor, faz um milagre, faz um milagre. Tu podes reverter a situação dele. E o que foi que aconteceu? O filho morreu. Deus não reverteu a situação. E naquele momento de angústia, e eu acho que só ela quem sabe a dor de perder um filho, ela entendeu uma coisa da parte de Deus. Ela disse que entendeu que o grande milagre que Deus tinha para fazer naquela circunstância não era trazer o filho dela, dar saúde ao filho dela, era mudar ela. E aí ela cantou, o milagre sou eu. O milagre sou eu. Tem coisa que a gente olha assim, a gente diz, Senhor, muda. Aí Deus diz, não vou mudar não, não vou mudar. Porque a grande mudança não é o que está fora de você, não vai ser sua empresa melhor, não vai ser saúde para você, não vai ser você estar 100% mentalmente, psicologicamente, não. Vai ser a fé que você precisa ter para acreditar de que Ele está com você. Vai ser a maturidade que Ele vai te dar em meio àquilo que Ele não vai mudar. O espinho que vai permanecer lá te ferroando todos os dias. Ele não vai mudar. Mas você vai ser mudado. Você vai se tornar mais forte. Você vai se tornar uma mulher e um homem mais confiante em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, você quer ser curado, vocês querem ser curados. Por fim, vejamos ainda outro sinal do favor de Deus revelado em Cristo. Vimos primeiramente que Cristo conhece todas as coisas. Isso é favor de Deus. Nós podemos ver em Cristo conhecimento de Deus e descansar nisso. Vimos que Cristo Jesus tem favor, porque quando Ele vê a aflição, Ele põe à disposição. Você quer o favor? Você quer a minha graça? Meus queridos irmãos, por fim, o outro sinal do favor de Deus revelado em Cristo é que Cristo é poderoso para suprir nossas maiores necessidades. Vamos repetir todos juntos? Cristo é poderoso para suprir as nossas maiores necessidades.
Meus irmãos, veja o que diz agora o versículo 8 e 9. Então Jesus lhe disse, observe aí, Jesus fala. Às vezes acontece, meus irmãos, que Jesus ele não só fala, ele usa um meio. Vocês devem lembrar daquele cego que passou a enxergar, e a gente vai ver na continuação dessa epístola, quando Jesus ele fez o quê? Ele salivou ali e esfregou ali com aquele lodo criado por sua saliva, e passou nos olhos daquele cego, e o cego passou a enxergar. Cristo faz isso também, às vezes ele usa um meio. Mas no caso desse paralítico, irmãos, ele usa algo muito comum da parte de Deus, que é o quê? A palavra. Jesus disse para João, o escritor desse evangelho, Jesus falar, irmãos, remete ao Deus criador dos céus e da terra. Porque como foi que Deus criou as coisas? Disse Deus, haja luz. E o que foi que aconteceu? Houve luz. Disse Deus, né? Disse Deus. E Deus fala. E o nosso Deus fala. E quando o nosso Deus fala, as coisas que não existem passam a existir. Meus irmãos, Jesus disse, João enfatiza aqui, Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. A palavra poderosa de Jesus foi proferida, o Deus criador dos céus e da terra, olha com misericórdia para aquele paralítico supersticioso, e diz a ele, levante-se, pegue o seu leito e ande. Meus irmãos, o que foi que aconteceu imediatamente? Diz o texto que imediatamente, que a cura foi instantânea, porque a palavra poderosa de Deus foi manifestada, o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. Aqui o leito, para vocês entenderem, em algumas versões, talvez na corrigida, diz maca, né? O que é a maca? A maca não é aquela maca de hospital como a gente tem hoje. A maca naquela época, irmãos, na verdade, era tipo um tapete feito de palha, que o paralítico ele sempre enrolava e era levinho, capaz de colocar nas costas. Aquele paralítico pegou aquela maca, enrolou, colocou debaixo dos braços e todo mundo ficou admirado, porque aquela maca debaixo do braço daquele paralítico dizia, um milagre Deus operou. Um milagre Deus operou. Eu era paralítico, agora eu estou andando. A palavra de Deus chegou até mim. Eu simplesmente ouvi Deus falando, e quando Deus falou, eu peguei a minha maca, me levantei e saí. Meus irmãos, e o texto se finda dizendo o seguinte, e aquele dia era sábado. Eu queria que vocês guardassem essa última expressão, e aquele dia era sábado. Sabe por quê? Porque na próxima exposição que faremos, vocês vão perceber, irmãos, os problemas a partir do que aconteceu aqui. Irmãos, o sábado aqui era o dia ordenado por Deus. Deus havia dito que no sábado ninguém deveria trabalhar. Só que tem um detalhe, será que Jesus está quebrando a lei de Deus? Será que Jesus está quebrando o mandamento do Senhor? De forma alguma. O trabalhar no Antigo Testamento diz respeito ao ofício que alguém realiza. Então, se alguém lá trabalha com alvenaria, é pedreiro, no dia em que ele está, no dia do Senhor, lá no contexto da Antiga Aliança, ele não deveria trabalhar. Só que aí o que foi que aconteceu? No decorrer da história, surgiram um grupo que começou a dizer o seguinte, a gente precisa especificar um pouco mais essa coisa. Vamos judicializar essa coisa aqui. A gente vai colocar umas perninhas aqui, outras ali, para a gente poder garantir que a coisa seja feita. É interessante que a gente está vivendo dias assim, né? A Constituição é quebrada, né, extrapolada, né, em nome de uma coisa superior, né, que está esvaziada de sentido, chamada de democracia, né? Mas aí se quebra a Constituição, se faz coisas que não deveria fazer. Então, era exatamente isso que os escribas faziam. O que é que eles faziam? Eles diziam, não, a lei está aqui, mas vamos botar uma perninha a mais, porque sabe o que é que acontece? Se a gente não colocar uma perninha a mais, a coisa não será tão pura e tão santa como deve ser. Então, o que foi que eles fizeram? Eles criaram leis para guardar a lei. E qual é o sábado que Jesus quebra? O sábado segundo os escribas e religiosos, não o sábado da lei. Ou seja, Jesus aqui está transgredindo a lei que os homens criaram, os preceitos dos homens, e não
a lei de Deus que Deus havia ordenado. Mas isso a gente vai ver mais adiante na exposição dessa passagem. Meus queridos irmãos, Jesus ele é poderoso para reverter o mais terrível dos problemas. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus fala e as coisas acontecem. Eu já disse para vocês aqui em outro momento, meus irmãos, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. A gente precisa clamar pela palavra de Deus, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, e trazemos essa palavra para o nosso coração, nós podemos ter certeza que a palavra vai fazer aquilo que ela se propõe a fazer. Porque é que nós amamos a Bíblia Sagrada, porque essa palavra está aqui, meus irmãos. A palavra que nós precisamos está aqui, que é capaz de curar, de reverter, de operar o milagre de Deus na nossa vida. Está aqui. A gente precisa se alimentar dela. Uma vez eu conversava com alguém muito aflito, a pessoa angustiada, e dizia para mim: pastor, eu estou precisando que Deus fale ao meu coração. E eu lembro que eu peguei um texto bíblico e disse: olha, irmão, faça o seguinte, chegar em casa, você lê o tal texto bíblico. E aí o irmão foi para casa, passou uma semana, depois encontrei com ele de novo, aí ele disse assim: rapaz, a situação não mudou, continua a aflição. Aí eu digo: irmão, você leu a passagem, você confiou na passagem que eu lhe passei? Aí ele disse: pastor, eu esqueci, mas eu vou ver a passagem. Aí, 15 dias depois, o irmão encontra o irmão de novo, e o irmão disse bem assim: pastor, agora eu ouvi a palavra de Deus. Agora eu ouvi, agora está tudo certo, agora tudo vai dar certo. Aí, eu, contente, eu disse: que bom, o irmão leu a Bíblia, o irmão, pensando, aí foi mesmo, o que foi que o irmão entendeu do texto? Eita, pastor, o texto! Não deu para ler. E eu disse: como foi que o irmão ouviu a palavra de Deus? Não, eu vi a casa de uma irmã fulano de tal aí, fui lá e ela deu uma profecia lá e eu criei, está tudo resolvido na minha vida. É assim os crentes dos nossos dias, irmãos. A gente tem a Bíblia, mas a gente quer confiar mais na palavra de homens que são falhos, né? E a gente precisa entender que a palavra está aqui para nós. A palavra que cura, a palavra que cria, a palavra que alcança os seus propósitos, porque diz ela mesma que a palavra de Deus não volta vazia, ela alcança os seus propósitos. Meus irmãos, Jesus ele manifestou o seu poder diante da necessidade do paralítico, e detalhe, mesmo que aquele paralítico mais à frente se transformasse num aliado dos seus perseguidores. É aí que a gente encontra a graça de Deus. Deus fazendo o favor pelos seus inimigos. Jesus fazendo o favor pelos seus inimigos. Porque, embora olhemos imediatamente com um olhar de pena para aquele paralítico, irmãos, aquele paralítico mais à frente será o que vai denunciar Jesus aos judeus, que vão tentar tirar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz o versículo 15. Diz assim, o homem se retirou e disse aos judeus, esse homem aqui é o paralítico já curado, viu? Se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso, versículo 16, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Meus irmãos, vocês estão entendendo a graça de Deus? Deus cura. E aqueles que são curados por Deus se levantam contra Deus. É graça. A gente acha que, no nosso conceito básico, graça é o favor imerecido de Deus. E é verdade. É exatamente isso. E lembre-se, é imerecido. Sabe por quê? Porque aqueles que recebem graça de Deus se voltam contra Deus. Aquele paralítico que deveria louvar a Deus, agora está atendendo às necessidades daqueles que querem a cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Graça. Deus estava derramando a sua graça sobre a vida daquele paralítico. Estava derramando, irmãos, o seu poder sobre a vida daquele que se levantaria contra ele. Irmãos, em Cristo está o poder para reverter as nossas enfermidades. Você crê nisso? Diga amém. Deus não está encaixotado. Ele faz como Ele quer. Ele age como Ele quer. Ele é poderoso para nos sarar da dor do corpo. Dor essa que talvez já lhe acompanhe, quem sabe até há uns 30 anos, ou quem sabe 38 anos. Mas Ele também, irmãos, é poderoso para nos livrar da dor do pecado, que aflige a nossa alma, que nos tira o sono.
que gera uma celeuma na nossa mente e na nossa família. Meus irmãos, em Cristo está o poder que nós precisamos. O poder que nós precisamos. Encerrando aqui as minhas palavras, em Cristo Deus nos revela o grande favor que tem para nós. Você quer saber a grande graça que Deus tem para a sua vida? Olhe para Jesus, escute o que Ele tem dito para você, confie no conhecimento que Ele tem da tua vida. Pare de se lamentar e dizer, eu estou sozinho. Você não está sozinho. Ninguém sabe o que eu sinto. Jesus sabe o que você sente. Você não precisa descrever para Ele. Ele sabe onde aperta. Ele sabe também das suas inseguranças e dos seus medos. Ele conhece todas as coisas. Ele é Deus. Ore e peça o favor dEle na tua vida. Ore e peça o favor dEle. O favor dEle está à tua disposição. Ele pergunta a você, você quer ser curado? Você quer ser curada? Ele pergunta a nós hoje. E o que é que nós precisamos responder? Senhor, dos teus lábios sai a palavra poderosa que eu necessito, Senhor. Faz a tua palavra ressoar no meu coração, para que eu com fé possa experimentar a tua cura em minha vida. E eu falo aqui para você que tem enfrentado enfermidade nesses últimos dias, que tem se lamentado. Agora não, deixa eu lhe dizer uma coisa para você não se frustrar. Saiba que quando Deus não muda a enfermidade, Ele está mudando seu coração. Ele está mudando seu coração. Então, entenda o que é que Ele está fazendo. Entenda. Ele é poderoso para sarar e te libertar. Ponha a sua fé no poder dEle, no poder daquele que foi capaz de ressuscitar mortos, capaz de fazer paralíticos andarem. Sabe por que Ele fez isso? Porque Ele é Deus. E é o Deus em quem nós precisamos buscar, precisamos encontrar o poder para suprir as nossas necessidades. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que Ele aumente a nossa fé. E que você saia daqui convicto do Senhor, do Deus a quem você adora, Cristo Jesus, que é capaz de suprir todas as suas necessidades. Amém? Fiquemos de pé. Vamos orar nesse instante. Feche seus olhos. Jesus está te ouvindo, Ele está aqui conosco. É Ele quem nos promete isso, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vamos orar nesse momento. Se dirija a Ele em gratidão. Também faça os teus pedidos ao Senhor nessa noite. Meu Deus, estamos aqui em Tua presença, meu Pai. Nós cremos que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor está conosco. Que o mesmo Cristo que esteve ali naquele tanque com aquele paralítico, Senhor, realizando tão grande graça, favor, é o mesmo Deus que está aqui a nos ouvir, a acolher as nossas orações e a responder cada uma delas. Meu Deus, que o Teu servo que aqui nessa noite chegou, com um coração, Pai, em busca de uma direção da Tua parte, que a Tua palavra, Senhor, tenha ressoado em sua vida, que a fé do Teu servo seja aumentada, fortalecida, Senhor, porque para aqueles que são Teus filhos, para aqueles que têm fé no Senhor, Pai, até mesmo as enfermidades incuráveis e sem solução, elas são curadas, elas são solucionadas pelo poder da Tua palavra. Meu Deus, seja com essa Tua serva também, aumenta a fé dela, Senhor. Talvez amanhã a dor continue, e continue por mais dias e anos, Senhor, mas muda o coração dela, dá mais fé, dá mais confiança, dá mais força, Senhor, para enfrentar as lutas que essa dor, que essa enfermidade tem trazido à vida dela. E eu te peço por aqueles que aqui estão, Senhor, mas que continuam doentes espiritualmente, aqueles que ainda não aceitaram ao Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Meu Deus, Tu que converte, Tu que tens a palavra poderosa, que quebra o coração endurecido. Meu Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito, faça isso, converta, meu Pai, para a glória do Teu nome. E que haja cura espiritual, porque esta é a maior de todas as enfermidades. E depende da maior graça que podemos receber, que é a Tua salvação. Eu te peço assim e te agradeço, crendo e te louvando, Senhor, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações e há de fazer nas nossas vidas.
Assim eu te oro e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja se assenta por um